Eu sou o Caio, atleta e professor de parkour, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o Desafio Volts 2025. Hoje vamos falar especificamente do primeiro dia, que rolou o Speed e o Skill, tanto amador quanto profissional, masculino e feminino. Vocês vão poder acompanhar aqui no canal o restante do fim de semana, todos os outros dias e as outras fases que vão ter nas modalidades. Então fica esperto e entra aqui no canal todo esse fim de semana que vocês vão ter conteúdo todos esses dias. Começar falando do Speed, que tanto no Speed quanto no Skill, um dos atletas já está automaticamente qualificado para a semifinal. E o atleta que está qualificado é o atleta que ganhou no ano anterior. Então, para o Speed, quem está qualificado é o Matheus, ele não teve que competir e ele já está garantido para o sábado. Dos atletas que competiram no Speed, tem alguns aqui na tabelinha, vou colocar quem que classificou. E um dos que mais se destacou foi o Matheus, do Rio de Janeiro, que ele já foi muito bem em algumas volts do ano passado. Ele já conseguiu até chegar a ganhar o skill de um desses anos, se eu não me engano foi em 2022. E outro que se destacou foi, obviamente, o Biel, que foi muito rápido, fez uma volta só, enquanto o Matheus fez duas, então teve a oportunidade de melhorar o seu tempo. E o Biel fez uma volta só, achou que já estava bom o tempo e realmente serviu para ele já se qualificar para amanhã. Outros que aparecem aqui tem um bom destaque é o Farias e o Marquinhos. O Farias que, a line dele no Speed é coisa de maluco, assim. O cara não desperdiça um passo, o cara não desperdiça 1 centímetro. Toda a corrida dele é pensada, é coisa de louco, assim. Apreciem o que vocês estão vendo, viu? Porque quando esse cara parar de competir, vai ser uma perda inestimável, porque o cara compete bem demais. O Marquinhos mandou muito bem, classificou tanto no Speed quanto no Skill, que eu vou falar mais pra frente. Também tivemos o Ale classificando, o Murilo e alguns outros atletas que mandaram muito bem. E vamos ver quem vai melhor amanhã na semifinal. No feminino, nós tivemos 9 competidoras, então como passam 10, todas qualificaram para o dia de amanhã. Mas tivemos algumas surpresas. A Camilinha não passou em primeira, que ela veio competir pra cá e, nitidamente ela é alguém que desponta muito. Ela já é campeã mundial, muito consagrada lá na SPL e tem amassado lá fora. E no Speed ela conseguiu ser superada por uma mina que foi a Júlia lá de Viçosa, que ela fez a primeira corrida, não foi muito bem e na segunda ela conseguiu fazer uma run que garantiu para ela o primeiro lugar. A Camilinha ficou em segunda e tivemos algumas outras atletas que correram muito bem, mas todas num nível bem semelhante ali. Uma parada que eu não curti muito do Speed é que na transmissão, pelo menos, eles não mostravam o tempo, então o que cada atleta ia fazendo, eles não davam para o público e nem para os atletas a informação de quanto tempo eles fizeram. O que, sinceramente, na minha opinião, é algo muito ruim, porque por mais que tenha essa dinâmica na Volts de você faz a primeira corrida, se você julgar que é bom, aí você não precisa fazer a segunda, mas se você quiser tentar a segunda, tenta. Mas se você fizer a segunda, o único tempo que vai valer é o da segunda. E pra mim isso é uma parada que não faz sentido. A galera desde sempre burla isso e calcula ali no celular, tenta marcar o tempo ali da pessoa pra dar uma informação, né? Foi rápido, tá bom, deixa quieto. Ou foi muito devagar, tenta fazer mais uma, dá pra classificar melhor. Mas não entendo, realmente não entendo porque a Volts não simplesmente faz igual a SPL, que dá aos atletas uma única run e mostra o tempo deles logo de uma vez para eles poderem se comparar ali e saber em que classificação eles vão estar. Ou até mesmo se for fazer 2 voltas, que seja mostrando o tempo para a pessoa. Então a pessoa vê o tempo, eu já fui melhor que tal pessoa e tal pessoa, então eu tô em terceiro. Mas ainda faltam 20 caras. Desses 20, muita gente pode ir melhor do que eu. Então eu vou querer a segunda, sabe? Então você não dá essa opção de escolha baseado no que a pessoa tem de dados ali é muito difícil. Porque aí a pessoa fica à mercê da sorte, né? Eu acho que eu fui bem. Mas aí vai ver, a pessoa podia ter feito meio segundo a menos ali, que ia garantir uma classificação. Mas, enfim, aí é decisão do campeonato, eles decidem como eles vão fazer. E a decisão deles foi não mostrar o tempo pra ninguém. O Skill, como eu falei antes, teve uma pessoa que não teve que competir, que foi o Biel, e aí ele ficou lá de comentarista, foi coisa de maluco. Biel comentarista é gênio, pena que ele é um bom competidor, porque senão ele seria o melhor comentarista que tem. E sobre o Skill, eu achei loucura. Eu já achava loucura, mas esse ano ficou bem nítido assim. Foram 16 skills, com 2 baterias, então 2 baterias de 8 skills em cada. Foi mais ou menos 20 minutos para cada bateria de 8 skills.
e foram 2 grupos. Então tinha muita gente, não sei quantos atletas, acho que por volta de 30. E aí eles dividiram na metade, foi um grupo de 15 primeiro e um grupo de 15 depois. E por mais que não pareça tão bizarro assim, mas pra mim é loucura. Porque você faz com que o primeiro grupo vá, fique 20 minutos lá competindo e tal, pulando, tentando fazer os skills, enquanto o outro grupo tem que ficar lá aquecendo pra não ficar gelado, né, e ir pra competição totalmente relaxado. Enquanto isso, quando acaba o primeiro grupo, o segundo grupo entra e o primeiro tem que ficar lá 20 minutos esperando pra não desaquecer, tem que ficar ali tentando manter o corpo movimentado. E pô, ninguém vai ficar ali se desgastando 20 minutos aquecendo, até chegar a sua vez de ir de novo. Então, tipo assim, você acaba sujeitando os atletas a ficarem 1 hora e meia ali nessa constante de aquece, esfria. Então, isso cria realmente um impasse ali. Porque os atletas não vão estar em máximo potencial como se eles fizessem, por exemplo, igual ao SPL, que são 6 skills muito difíceis, mas são só 6. Você tem 20 minutos para executar e é isso. Você tem 20 minutos, você vai aquecendo aos poucos. Quando chega ali nos últimos 5 minutos, a galera já tá quente, já testou todos os 6 skills, a galera consegue saber o que vai conseguir, como progredir, se tem algo para melhorar. Então, esse esquema de fazer muito skill, 2 baterias, um monte de gente e muito tempo, pra mim é uma parada que não funciona, cria muita fila realmente, porque nos outros anos, pelo menos que eu fui, teve um que tinha 45 pessoas, pô. 45, dividido para 2 grupos. É muita gente. Não tinha um skill que você fosse que não ia ter uma fila quilométrica. Então você ia perder muito tempo em fila, ia perder muito tempo ali esperando os outros executarem. Quando chegasse a sua vez, você ia fazer uma vez, ia esperar mais 5 minutos na fila. Então é uma parada que, pra mim, fazer muito skill, muita gente, 2 baterias, não funciona. O esquema da SPL já se mostrou muito eficaz e eu acho que é um exemplo a ser seguido. Um dos destaques do skill que foi maluquice é o Matheus. Pô, de verdade, o Matheus conseguiu fazer 16 skills em 22 minutos. Para vocês terem uma noção, uma bateria era 20 minutos. 2 eram 40 minutos totais para cada atleta, se o atleta fosse até os últimos minutos, né? Ele conseguiu executar 16 em 22 minutos. É muito pouco. Para você ter uma noção, o segundo lugar, que foi do Max, ele fez 15 skills e ele fez em quase 40 minutos. Então, é uma disparidade muito grande, muito grande. É como se o Matheus tivesse gastado 1 minuto e pouquinho para cada skill. O que é loucura, pô, loucura. Ainda mais considerando que os skills desse ano estavam bem variados. Então tinham muitos lachês, que é o ponto forte do Matheus, mas eram lachês que tinham muitas variações. Tinha um que você tinha que fazer um lachê para fazer uma variação lá, que eles chamaram de tirolesa. Então você se agarrar com os pés e com as mãos na barra, girar e depois tentar embalar em outro lachê pré. Tinha um que você tinha que fazer um lachê torto para cair numa precisão também torta. Então tinham muitos lachês diferentes e muitos outros skills também que eram bem diferentes. Mas ainda assim, o Matheus pegou tudo isso e fez em simplesmente 22 minutos. 16 skills. É loucura isso. Outros que foram bem foi o Max, como eu disse antes, ele fez 15 skills em um tempo até que razoável. E foi muito bem, ele estava muito dominante. Tudo que ele pegava para fazer, ele cravava em 2 tentativas, 3 tentativas. Ele estava realmente on fire, assim. Tudo que ele pegava para fazer, ele acertava muito bem. Outro que foi muito bem foi o Bessa, mas de verdade, assim, estou com complicações aqui, não vou conseguir dormir, porque era toda hora o Murta falando do Bessa, bicho. Eu não consigo mais ouvir meus pensamentos sem ouvir o Murta falando do Bessa. De verdade, eu acho que foi a transmissão inteira, assim, do skill da bateria do Bessa, que ele ficou falando: olha, agora é o Bessa, olha o Bessa, ou agora é o Bessa vai acertar agora, ou Bessa. Nossa, eu não aguento mais. Outro que foi bem foi o Carlos Arroio, que é lá do Chile. O cara mandou muito bem, o cara é muito forte, parece uma geladeira. E ele mandou muito bem, acertou muitos skills e está classificado para amanhã também. O Alicate também conseguiu ser bem dominante na primeira bateria, pelo menos. Ele acertou 7 de 8 skills na primeira, o que deu para ele uma boa folga na segunda bateria, porque ele tinha que acertar menos skills, né? Já que a galera teve que acertar muito mais. Quem acertou poucos na primeira tinha que compensar tudo na segunda.
E de novo citando ele, o Farias é um absurdo. Vocês têm que valorizar um pouquinho mais esse cara competindo, viu? Esse cara competindo é uma loucura. Ele pega toda a bita que ele faz, é perfeita, só a pontinha do pé, e tudo que ele vai fazer é muito bem pensado ali. Esse cara competindo e fazendo parkour é patrimônio nacional, essa é a verdade. Agora no feminino, na categoria de skill, tem poucos destaques, mas os que tiveram foram bem impressionantes. Uma, obviamente, foi a Camila, que pegou top 2 mundial há 2 anos atrás, e no ano passado, se eu não me engano, ela até chegou na final, mas não conseguiu figurar entre as 3 melhores. Mas ela, pô, amassou. Todos os skills que tinha, ela fez ou de primeira ou com uma tentativa totalmente controlada, muito bem executada, sempre dando a entender que ela já ia acertar na próxima. Então é realmente uma competidora assim a outro nível. Espero que as atletas do Brasil consigam ver isso, competindo com ela de perto ali e ter esse feeling de que, pô, tem um outro degrau, tá ligado? Tem pra onde subir. Então, espero que o nível feminino consiga subir bastante por conta dela, que veio pra cá também pra fazer um workshop antes da Volts e depois da Volts. Outras atletas que se destacaram foram a Emily e a Romina, que mandaram muito bem. Elas são muito técnicas e também muito fortes. Então a maioria dos skills ali tinha uma junção muito boa disso e elas conseguiam executar exatamente por conta dessas características. Mas pra mim o destaque mesmo foi a Sophie, que, pô, monstruoso assim. Ela tava com um mental pra jogar todos os skills, jogar tudo numa tranquilidade ali, numa técnica, numa confiança que era de impressionar mesmo. Porque no skill feminino, pelo menos nos últimos anos, a gente não tem tido competidoras que trazem essa característica de ter um mental de ferro, assim, jogar todos os skills, tentar tudo, mesmo que não tenha totalmente lapidado aquela técnica, ainda assim ir lá, conseguir tentar, conseguir progredir enquanto tá competindo. Então ela traz muito essa característica que traz uma pegada diferente para a competição, porque cria aquela expectativa, mesmo que seja difícil, talvez ela consiga sempre progredindo até conseguir. Então vai ser bem interessante ver ela nessa semifinal e vamos ver o que vai esperar para essa galera amanhã. Bom, é isso. Amanhã eu trago mais um vídeo para vocês sobre o que acontecer na semifinal. E eu só queria trazer realmente um balanço geral do que está acontecendo para quem não acompanhou a live, que teve uma boa duração, poder ficar por dentro e poder saber como é que tá rolando as coisas e quem que tá figurando bem e quem que não foi tão bem assim. Então, muito obrigado por acompanhar. Deixa o like se curtiu, se inscreve para conseguir acompanhar mais vídeos como esse e deixa um comentário aí do que você achou. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau, tchau!